Convido os amados para que abram a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. São um culto de oração, então nós vamos fazer uma reflexão, estudarmos um pouco a respeito de oração. E a palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 11. E quando orardes, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vos lo pedirdes. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amém? Então, essa introdução desse texto, aqui no capítulo 6, Jesus já inicia fazendo severas repreensões aos seus discípulos e orientando para que a sua conduta não seja uma conduta semelhante à dos hipócritas. Ou seja, atores, gente que é muito exagerada. Jesus, ele nos ensina, nos primeiros versículos do capítulo 6, a não dar esmola para se aparecer. Isso é, não ajudar alguém para receber honra, para receber refletor, para ser reconhecido pelas pessoas. A esmola pública, ela existe para aparecer. Então, quando você dá publicamente, quando você revela publicamente, os holofotes, então, são virados, são destinados a você, e aí, então, você se cresce com isso, você se aparece com isso. Mas essa atitude, ela é uma atitude que é para ser vista, para ser glorificada pelos homens. Então, eu faço, eu ajudo, mas toda honra, toda glória, todo louvor, ele seja dado tão somente a mim, que sou um coração bom, um coração generoso, que ajudo as pessoas sem, na verdade, querer receber algo em troca. Então, quando eu ajudar alguém, que a mão direita não sabe o que a mão esquerda está fazendo. Você não deve estar anunciando por aí a respeito das ajudas que você presta uns aos outros. Deus, ele nos recompensa no nosso secreto. No nosso secreto. Então, quando nós, no domingo, falamos a respeito de dízimos e ofertas, a gente entende que dízimos e ofertas não é uma questão de receber honra, de receber glória, é de fazer troca, de fazer uma permuta com o Senhor. Olha, eu vou te dar 10%
porque eu creio que te dando 10, o Senhor vai retribuir com 100, eu vou... E, na verdade, não funciona assim. Na verdade, a questão de você ofertar, de você dizimar na casa do Senhor, é uma pura questão de obediência à palavra do Senhor. E Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai te recompensar no seu secreto. Deus, ele vai realmente abrir as portas para você, para sua casa, para sua família, não porque você está barganhando, mas sim porque você está obedecendo. Então, em Mateus capítulo 6, no versículo 5, ele diz assim: e quando orardes, não seja como os hipócritas. Então, o que ele está dizendo? É que muitas vezes existe uma questão pública, né? Quando nós vemos alguém orando de maneira eloquente, de maneira enfática, com palavras persuasivas, né? A nossa intenção é de entender que aquela pessoa é mais espiritual que nós, que ela tem mais intimidade com o Senhor que nós, que ela tem mais relacionamento com o Senhor que nós, porque ela consegue orar de uma maneira que atrai a nossa atenção, que atrai, na verdade, os nossos olhares. E aí então vem uma repreensão para que quando nós orarmos, não sejamos como esses, como nós sejamos como os hipócritas, pois eles têm o prazer, eles têm a alegria de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E na verdade, a nossa oração não é um relacionamento de homem para com o homem. A oração é um relacionamento do homem para com Deus. Abrir, rasgar o coração, as suas vestes diante do altar do Senhor e reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é soberano, que Ele é governador e criador de todas as coisas. Então, tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Você já parou para analisar que até a oração dentro da casa do Senhor, ela tem se tornado banalizada? Tem sido mais uma atração, uma representação, uma peça de circo, que na verdade é uma comunhão com o Senhor. Nós vemos pessoas fazendo coisas extremamente extravagantes na hora da oração. Pula para a direita, pula para a esquerda, rola para a direita, rola para a esquerda, senta e fala coisas que ouvem, não coisas que realmente está no coração. Fica parecendo um papagaio de pirata, repetindo frases, repetindo mantras, que na verdade, Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. E a pessoa sai do culto toda molhada, né? Parecendo que carregou um caminhão de pedra, né? Sai da igreja todo cansado, porque teve aquela comunhão. E na verdade, a palavra de Deus, ela não orienta assim. Ela orienta se nós queremos ter uma verdadeira oração, essa comunhão com o Senhor, essa comunicação com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor. Nós precisamos ter o nosso tempo de comunhão, a gente precisa ter o nosso tempo de intimidade. A pessoa que está do nosso lado, a pessoa que muitas vezes não precisa nem saber daquilo que nós estamos comunicando, daquilo que nós estamos falando com o Senhor, porque é da nossa pura intimidade, é algo que pertence realmente a nós. E não devemos fazer desse tempo um espetáculo. Nós não devemos fazer desse tempo uma outra coisa, senão a comunicação, a comunhão com o Senhor. E quando nós orarmos, nós não podemos também ficar usando de vã repetições como os gentios, pensando que por muito falar serão ouvidos. Então, já vimos, né? Temos ciência, já presenciamos pessoas que elas colocam Deus na parede.
né? Chegou uma época, já não está muito na moda isso daí, mas chegou um período de tempo que tinha alguns pregadores que eles ensinavam que nós deveríamos colocar Deus na parede, que nós deveríamos exigir, que nós deveríamos cobrar, que nós deveríamos falar para o Senhor, repetir para o Senhor, falar incessantemente, até que Ele respondesse às nossas orações. E quando, na verdade, não é pelo muito falar. Quando, na verdade, nós precisamos entender qual é o nosso lugar nesse negócio, nesse relacionamento, nessa comunhão. Quem é o Deus criador e quem é o homem criado por Deus? Quem é o governador e quem é aquele que está sendo governado? Quem é o sustentador e quem é aquele que está sendo sustentado? Quem realmente está com a situação toda já conhecida, resolvida, e sabe realmente de todas as coisas, e que vai compartilhar isso conosco. E quem é que vai receber a respeito disso? Então, são situações que nós precisamos cotidianamente apresentar diante do Senhor, porque as coisas não estão acontecendo, sendo que eu tenho orado publicamente, que eu tenho orado nas esquinas, que eu tenho falado do Senhor, que é o giro que tem por aí, né? A gíria que tem por aí, eu tenho rodado no manto, eu tenho experimentado o fogo, e as coisas não têm acontecido. Talvez porque muitas vezes a gente está fazendo, mas estamos fazendo de uma maneira errada. Nós estamos com muita vontade de fazer, mas com muito erro na hora de fazer. Que nós queremos tantas coisas, mas no fundo, aquele que é o Criador, é o governador, é o sustentador, Ele nos dá aquilo que para nós é o necessário. Não nos deixa faltar absolutamente nada. Ele cuida de nós sem fazer acepção de pessoas. Ele faz com que a chuva que desce para o justo, desce também para o injusto. E Ele é esse Deus. E muitas vezes nós queremos mudar a posição. Agora eu vou me colocar no lugar de mandão e você vai tomar o lugar de obediente. Eu vou falar e você vai executar. E na verdade não é assim que funciona. Eu vou me derramar diante do Senhor, vou reconhecer a sua soberania, vou reconhecer a sua grandeza, mas, acima de tudo, submeter a sua vontade. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é também agradável. E a gente precisa ter isso em mente. Que o Senhor, tem gente que quando vai orar diz assim, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, e não sabe que Deus ele sempre quer. Porque a vontade dele é boa, perfeita e também é agradável. Agora, precisa mudar um pouco essa história, se Deus quiser. Ao invés de falarmos, se Deus quiser, se estou em obediência, se estou no centro da sua vontade, se estou realmente submisso à sua vontade, Ele vai fazer. Muitas vezes não faz, porque queremos agir por conta própria, queremos que seja do nosso jeito, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E assim não vai acontecer. Então, ele vai nos ensinar qual é o tipo de oração que nós precisamos fazer ali no nosso quarto, ali com a porta trancada, ali na nossa intimidade, ali na nossa comunhão. E ele começa nos ensinando que, no versículo 8, Pai nosso que estás nos céus. Então, ele começa já, nessa oração, a gente já começa reconhecendo quem é o Pai nosso. E a gente não está ali naquele tempo de intimidade, naquele tempo a sós, dizendo assim, meu Pai, meu Deus. Não, você vai orar de maneira coletiva. Você vai orar por sua casa, você vai orar por sua família, você vai orar pelo seu trabalho, você vai orar pelo seu país, você vai orar de uma maneira
geral, de uma maneira coletiva, porque ele não começa dizendo, meu Pai que estás nos céus. Ele começa dizendo, Pai nosso, não é meu, ainda que eu esteja ali, sozinho, dentro do meu quarto. E a Bíblia, no Salmos 19, versículo 1, ela nos revela quem realmente é esse Pai, que diz assim, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso é, para todo lugar que nós olharmos, para tudo aquilo que nós enxergarmos, para tudo aquilo que nós desfrutarmos, para tudo aquilo que nós vivermos, para tudo aquilo, nós sabemos que tem uma fonte criadora de todas essas coisas, uma fonte provedora de todas essas coisas. Quem é? É esse Deus Todo-Poderoso que está nos céus. Mas esse não é o meu Deus, é o Pai nosso que estás no céu. Aí no versículo 9 ele diz, santificado seja o teu nome. Nós não oramos a um Deus qualquer, nós não oramos para um Deus feito e carregado por mãos de homens, nós não oramos por deuses intitulados aí e reconhecido por parte da sociedade, mas nós oramos para um Deus único, para um Deus verdadeiro, para um Deus santo, para um Deus separado, e não a um Deus qualquer, um Deus que realmente tem identidade, um Deus que pode resolver os nossos problemas de maneira tranquila, porque Ele é esse Deus todo-poderoso. Então, em Levíticos capítulo 19 e 2, fala também a respeito desse relacionamento, fala a respeito dessa comunhão, fala a respeito dessa intimidade, fala a respeito do meu comportamento, para que essas bênçãos elas sejam alcançadas. Que diz assim, no versículo 2 de Levítico 19, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, assim como Deus é santo, Ele vai se relacionar com quem? Com pessoas que são santas, com pessoas que estão no processo de santificação, no processo de busca, mas uma busca com entendimento, uma busca com entendimento, uma busca que gera realmente resultados. Aí ele diz, venha o teu reino. E de quem é o reino? De quem é o reino? O reino é dele. Amém? O reino é dele. E se o reino é dele, é ele que guia, é ele que controla, é ele que assenta as coisas perfeitamente, plenamente no seu lugar. Venha o teu reino. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer que o reino de Deus é um lugar de provisão, o reino de Deus é um lugar de proteção, o reino de Deus é um lugar de resposta de oração. Quando nós realmente entendemos que o reino é do Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o governador, Ele é aquele que toma conta de todas as coisas, Ele é o onisciente, Ele é o onipresente, Ele é o onipotente. As demais coisas, com certeza absoluta, serão acrescentadas. Então eu preciso entender esse negócio de buscar em primeiro o reino de Deus. Quando eu busco o reino de Deus, quando eu tenho essa convicção do Deus que eu estou buscando, jamais eu vou dizer se Deus quiser, porque Ele sempre quer. A resposta dele para mim e para a sua vida é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável. Depois ele continua dizendo, seja feita a tua vontade. De quem é a vontade? A vontade é dele, mas eu quero que ele faça a minha vontade. Nós não oramos, como diz o Salmo 143, versículo 10, para que ele nos ensine a fazer a vontade dele. Nós queremos sempre que Ele faça a nossa vontade, mas precisamos aprender a respeito disso, que a vontade do Senhor, ela precisa prevalecer na minha vida, ela precisa também prevalecer na sua vida. Nós precisamos nos submeter a essa vontade do Senhor, acreditar nessa vontade do Senhor, ter fé nessa vontade do Senhor e agarrar nesse negócio
e viver realmente esse negócio, sem deixar que a dúvida ela entre no meu coração, sem deixar que essa dúvida ela permaneça no seu coração, mas crer somente no Senhor e crer que a vontade dele é uma vontade que realmente vai nos encaminhar, vai nos levar, vai nos mostrar realmente qual é a vitória. E aí ele continua: assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. E aí mostra mais um atributo do Senhor. O atributo de realmente onipotência. Um atributo que ele é onipotente, que ele é onipresente, que ele é onisciente e que absolutamente nada foge do seu controle. E a gente, infelizmente, vê pessoas, muitas vezes, procurando, rogando a deuses que não traz resultados, a deuses que são feitos, e adorados por mão de homem, de deuses que precisam de um andor para ser carregado, um Deus que precisa de um pedestal aonde ele é colocado para adoração. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, é um Deus vivo, é um Deus pessoal, é um Deus que está nesse lugar, é um Deus que realmente está nesse lugar, cultuando juntamente conosco e entendendo qual é a motivação que o traz aqui essa noite. Muito eu tenho batido nessa tecla. O que te motiva, o que traz você à casa do Senhor, o que realmente pulsa o seu coração para vir à casa do Senhor, o que realmente atrai a sua presença na casa do Senhor. E a Bíblia ela nos traz, a Bíblia ela nos mostra, a Bíblia ela nos revela um Deus tremendamente que nós não temos palavras realmente para descrever quem realmente é esse Deus. Nós pegamos aqui alguns atributos revelados pela palavra de Deus, que nos traz uma pequena parte muito pequena a respeito de quem Ele é, de quem Ele faz, do que Ele faz, do que Ele pode fazer. E a gente deixa, na verdade, muitas vezes, por coisas banais, por coisas bizarras, de deixar de estar na casa do Senhor. Preferimos muitas vezes estar assistindo uma novela, muitas vezes descansando, muitas vezes fazendo visitas, muitas vezes, mas que dia? No dia de culto. Quarta-feira é o dia de eu descansar. No domingo é dia de eu descansar. O miserável tem a semana inteirinha, tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas decide, escolhe que dia? Os dias de estar na presença do Senhor. E o que é isso? É falta de conhecimento do Senhor. Porque se tivéssemos realmente conhecimento desse Deus, o nosso coração pulsava para vir entregar a nossa oferta a Ele de gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Porque Ele tem realmente cuidado de nós. Ele tem rodeado a gente por detrás e por diante, cuidado de nós de uma maneira espetacular. Mas nós não damos a Ele a honra e a glória que Ele merece. Trocamos por qualquer situação, trocamos por qualquer situação que envolve aí o mundo, tira-nos a atenção de estarmos na presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que Ele é o Senhor da terra, que Ele é o Senhor do céu. Ele é o Senhor do mundo e tudo que no mundo há. Ele é soberano, Ele é cuidador, Ele é zeloso por tudo isso. E no Salmo 139, 7 diz assim: para onde irei do seu espírito, ou para onde eu fugirei da sua face? Isso é, Deus ele ocupa todos os lugares, Ele governa todos os lugares, tanto daqueles que têm o prazer, a alegria de estar na sua casa, quanto aqueles que também que negligenciam de estar na sua presença, de oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor, que tem trocado as coisas do mundo pelo conhecimento da palavra de Deus, tem sido muitas vezes engolidos, tem sido muitas vezes engodados por grandes
templos, por grandes igrejas, por grandes pregadores, e no fundo, estão se iludindo, entendendo que estão realmente agradando a Deus. Hoje eu estava vendo uma reportagem de um pastor denunciando a irmã, pastor denunciando a irmã, dizendo assim, ó, essa daí, ó, já faz 10 anos que ela saiu da igreja, mas ela tem usado as estruturas da igreja para gravar isso, para gravar aquilo, para fazer isso, para fazer aquilo, para divulgar o seu trabalho. Mas eu quero dizer aqui, já faz 10 anos que ela não é membro dessa igreja. Eu falei, graças a Deus, ô pastor. Você está vivendo a sua glória aqui na terra, né? O camarada não consegue ter um relacionamento com a irmã, que é a irmã de ministério, que trabalha coisas incríveis. Mas são igrejas que estão tremendamente lotadas. Por quê? Lá tem a área VIP, onde os artistas sentam. Lá tem a pipoquinha de R$60. Lá tem o ar-condicionado funcionando perfeitamente. Lá tem um ministério infantil, tremendo e terrível, né? Então, mas buscar a Deus é um negócio que é meio complicado. Aí eu olho para a vida do missionário que nós ajudamos, o Erasmo, e a igreja que começa agora é uma igreja que está começando debaixo da árvore. Os cultos, as reuniões são debaixo da árvore. Quem tiver atrás de um banquinho, quem não tiver atrás de um toco de madeira, quem não tiver, senta no chão. E a glória do Senhor é revelada ali. A palavra do Senhor é compartilhada ali. E vidas têm sido alcançadas, vidas têm sido salvas, vidas têm sido batizadas, vidas têm se relacionado com o Senhor debaixo de uma árvore, que dependendo do horário de culto, com o movimento do sol, a pessoa começa o culto na sombra, mas termina o culto no sol. E está ali adorando ao Senhor. E a gente aqui nesse mundão, querendo tudo a nós, né? Se a igreja não tiver um bom ar-condicionado, não tiver uma boa cadeira, não tiver um bom ministério infantil, se não tiver uma boa palavra, se não tiver um bom ministério de louvor, eu não vou. Não vai mesmo, cara. Não vai. Não vai. Porque o lugar quentinho está esperando. O lugar quentinho está lá te esperando. Porque o culto não é para você, você não é a celebridade, você não é a força maior de um culto. A gente vem para adorar ao Senhor. Ao Senhor. Aí a gente faz aquelas orações hipócritas, levantando a mão lá no alto. A gente vai lá na esquina, a gente pega uma sacolinha lá com meio quilo de arroz, meio quilo de feijão. Irmão, estou te abençoando aí com esses alimentos. Aí fala assim, glória a Deus que chegou esse alimento que vai dar para a parte do almoço hoje. Uma parte vai comer, a outra parte não vai comer. Aí sai divulgando, falando para todo mundo, buscando a glória pessoal. E tudo isso está fora dos propósitos do Senhor. Então a gente precisa realmente se relacionar, compromissar com esse Deus. Por quê? Depois ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso a gente volta, remete lá no passado, quando ele dizia que o maná, o pão vivo, ele descia do céu. E todos os dias tinha um pão vivo que descia do céu. E todos os dias tinha o alimento para matar a fome. E todos os dias a fome era saciada. E todos os dias eles eram privilegiados pela provisão entregue ali pelo Senhor. E Deus, ele sustentava. E hoje continua sendo o mesmo Deus. Ele continua nos sustentando. É claro que o pão vivo, o maná, ele não desce mais do céu, mas Deus, ele tem usado a vida de homens e mulheres compromissados com a sua palavra, de igrejas realmente sérias, compromissadas com a palavra, fazendo com que o pão chegue na mesa daquele que tem falta, né? E ele vai chegar, porque Deus, ele é o Deus da provisão e não vai deixar que o pão nosso venha nos faltar de maneira alguma. Quem nos dá o pão, quem nos sustenta é Ele. Em João capítulo 8, no versículo 48, ele diz, eu sou o pão da vida. Ele já se coloca, ele já se afirma como o pão da vida. E ele diz, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E este pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Isso ele além de se apresentar daquele que sacia a nossa fome material, é aquele também
que tem algo espiritual preparado para cada um de nós. E depois ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas. Quem realmente pode perdoar de maneira plena, de maneira de demonstrativa, assim, falar, é isso daqui, o perdão é isso daqui. Somente Deus, somente Ele. Você já parou para pensar que muitas vezes você fala assim, eu perdoo, mas, sim ou não? Quem aqui não é assim? Hã? Quem aqui não é assim? Eu perdoo, mas Ele nos perdoa de uma maneira íntegra. Ele nos perdoa em plenitude. Ele não olha para as mazelas, ele não olha para os defeitos, ele não olha para os erros que cometemos, ele não faz nenhum tipo de ressalva. Eu te perdoo, mas... Não, ele perdoa. Perdoa a tal ponto de ter dado o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, para se oferecer em sacrifício no nosso lugar. Isso realmente é perdão. Isso realmente é apagar. Isso realmente é aniquilar com a cédula de acusação que existia contra nós. Nós temos a nossa cédula de acusação contra aqueles que nos ofendem, mas ela sempre vai ficar penduradinha ali, né? Eu vou perdoar, mas a cédula está aqui. No dia que pisar na bola de novo, eu trago ela à memória e vou te passar na cara, e vou te jogar na cara, porque você não merecia o meu perdão. Eu sabia, desde o começo, que você não merecia, mas eu perdoei. Não, Deus, ele perdoa, aniquila, esquece, acaba. Não existe mais comentário e nem ressentimento a respeito disso. Em Salmos capítulo 8:6, versículo 5, diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Ele é o quê? A Bíblia está dizendo bondoso e perdoador. Então, nesse ponto, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, uma introspecção. Você perdoa como Deus perdoou? Sim ou não? Não responde para mim, responde para você mesmo. O seu perdão, ele deixa ressalva? O seu perdão, ele deixa ressentimento? Então está errado. Está errado. Que perdão, ele tem que ser pleno. E aí ele vai continuar dizendo, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, assim como ele nos perdoou, assim devemos perdoar ao nosso próximo. Assim como ele nos perdoou. Assim como ele nos perdoou. Sabe, irmãos, algumas dificuldades que muitas vezes a gente da direção da igreja nós temos? Porque acontece uma coisa muito interessante no seio da igreja. O pastor Benigno sabe disso, o pastor David sabe disso. Alguns diáconos, eles sabem disso. Que a gente encontra a igreja, a gente se relaciona na igreja. E aqui é uma coisa bacana. Começou o culto, tal, terminou o culto, todo mundo se abraça, todo mundo se beija. Como vai ser a sua semana? O que você vai fazer? Estou orando por você. Blá, 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 blá. Só que no dia da ceia do Senhor, a gente ouve alguns comentários. Pastor, fulano participou da ceia. Fulano está comendo do pão e bebendo do vinho. Está errado isso aí, não está, pastor? Eu falo assim, de repente deve estar errado mesmo, né? Porque Deus, quando ele estava tratando lá em Mateus capítulo 16, a respeito do pecado contra o teu irmão, em Coríntios também, no capítulo 11, ele vai nos ensinar que o nosso irmão, ele não deve ser excluído da nossa mesa. O nosso irmão, ele não deve ser excluído da nossa comunhão. Ele pode sim ser afastado de cargos, pode ser afastado de ministério, pode ficar um tempo na reflexão, mas a Bíblia não diz que ele deve ser tirado da comunhão. Isso é uma coisa muito séria. Porque isso tem muito a ver também com salvação. Então a pessoa peca, a pessoa erra, você exclui ela da comunhão. Bom, esse tempo aqui que ela está excluída, que ela está no banco, ela não tem comunhão com Deus.
Cortou tudo, cortou até a comunhão com Deus. Depois, quando a igreja se reunir e perdoar, ela pode voltar à comunhão com a igreja e voltar à comunhão com Deus. Será que Deus deu esse poder para nós? De excluir os nossos irmãos da comunhão? Claro que não. Né? E a Bíblia diz em Mateus no capítulo 5, portanto, se você trouxer a sua oferta ao altar e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a sua oferta. Então, ao invés de ficar com tititi, com falatório, com fofoquinha, com picuinha, chega no seu irmão, conversa com ele. Ó, irmão, o negócio aqui está meio brabo, tem um pecado aqui, vamos acertar esse negócio, vamos. Pediu perdão, e vida que segue. Mas você deve fazer isso. É errado, muito errado, quando você, ao invés de estar preocupado com a sua comunhão com o Senhor, de participar da mesa do Senhor, de realmente invocar, né, esse espírito da última ceia com o Senhor, com os seus discípulos ali, entender o negócio, fica o zoião arregalado. Eu só quero ver se fulano vai pegar a ceia. Só quero ver se fulano vai participar. Irmãos, em nome de Jesus, a Bíblia, ela orienta a respeito disso. Ela tem a orientação. Examine-se, pois, o homem a quem? Examine-se, pois, o homem a quem? A si mesmo. A si mesmo. Então, nós não temos o direito de ficar examinando a vida dos outros. A gente não tem o direito de ficar procurando resposta por que A, B ou C está participando, sendo que você, nesse exato momento, está entrando em pecado também, porque você não é juiz, você não é julgador de ninguém. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. E aquele que fizer de maneira indigna, faz para a sua própria condenação. Então, não cabe a nós ficar julgando os atos dos nossos irmãos. Muito pelo contrário. Na outra mensagem que eu preguei, uns aos outros. A Bíblia tem de 50 a 53 versículos que diz, uns aos outros, cuidem de uns aos outros, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, amem uns aos outros, caminhem uns com os outros. Mas a gente só quer julgar. A gente só quer, e aí atrapalha a nossa oração, atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. E aí Ele vai nos recomendar para que nos livremos disso. E não nos deixeis de cair em tentação. Quem pode nos livrar da tentação, quem pode deixar sermos tentados ou não, é o próprio Deus. Em Jó capítulo 2, versículo 6 diz assim, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Isso é, você pode tentar. Deus está autorizando Satanás a nos tentar. Mas o mesmo Deus que autorizou Satanás a tentar Jó, foi o Deus que disse, só até aqui. Você tem limite. Você não pode todas as coisas. E o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, Ele pode realmente todas as coisas. Ele pode até botar freio no Satanás que vocês tanto temem, né? Tem gente que teme Satanás de uma maneira terrível, tremenda, né? Oh, o diabo, é coisa do diabo, é coisa do diabo. E esquece que a Bíblia diz, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Só isso, só isso. Isso basta. Satanás pode vir, Satanás e todo o seu exército. Aí Deus dá ordem a um anjo e fala, batalha por mim essa peleja aí. Quem vai ganhar? O anjo do Senhor, porque Ele é maior. Só isso. Mas livra-nos do mal. Quem tem o poder para livrar-nos do mal? Mas pode também, aquele que tem o poder de nos livrar do mal, ele também tem o poder de permitir a tentação na nossa vida. Em Esther capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther, não imagines no teu íntimo que por estarem na casa do teu rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Isso é, você está sendo tentado e seu povo todo tentado, mas você não quer, na verdade, aceitar o desafio de interceder pelo povo judeu. Mas não pensa porque você está na presença do rei, não pensa porque você está no lugar confortável, não pensa que você está no lugar de honra, você e seu povo não vai ser atingido. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E nós precisamos entender também
que muitas vezes pensamos que estamos num lugar de conforto, um lugar onde nós não podemos ser atingidos, num lugar onde... Mas precisamos entender que Deus, Ele permite a tentação, mas Ele também limita a tentação nas nossas vidas. Porque, então, a Bíblia diz, porque teu é o reino. Então, de quem é o reino? De quem é o reino? Quem é soberano? Quem é governador? Quem é mantenedor? Quem é cuidador? Quem merece de nós toda a honra, toda a glória e todo o louvor? Como está em Romanos capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele sejam todas as coisas. Amém? Então, para quem que é? E por que nós devemos louvar a esse Deus? Giovana e as meninas venham aqui fazer um cântico, por favor, junto com o Paulo da viola. Então, a quem nós devemos prestar o nosso louvor? A quem nós devemos expressar a nossa oração? Irmãos, eu tenho uma coisa comigo que é muito pessoal, mas eu gosto de repartir. Amém? Os irmãos já perceberam que a gente envia direto 2, 3 vezes por dia, às vezes por semana. Tem gente que fala, nossa, minha caixa está lotada aqui de mensagem do pastor, de pedido de oração. Mas uma coisa que eu prezo muito é a oração individual. Muito, muito, muito. A oração individual. Por quê? Porque antes de você partilhar, antes de você falar com alguém, você deve... Porque antes de você compartilhar com alguém, você compartilha com todo mundo. Você fala com todo mundo. É como o fariseu lá, o publicano, o hipócrita. Senhor, olha, minha oração já chegou em tal lugar. Mas eu creio que o Senhor está lá do trono da graça, dizendo assim, e você, e a sua parte? Cadê? E a sua humilhação, cadê? O seu quebrantamento, cadê o seu quebrantamento? Hã? Cadê o seu reconhecimento? Cadê a sua submissão? É muito fácil compartilhar, é muito fácil repartir, é muito fácil pedir para os irmãos de oração, para o pastor, para a igreja, mas e a sua parte? O seu individual? Isso está faltando. E é por isso que muitas vezes a gente não é atingido pelas bênçãos, pela graça do Senhor. Porque nós ficamos usando muleta para a nossa oração. Ah não, o pastor David ora muito, então deixa o pastor David orar, as coisas vão acontecer. Ah não, a irmã Miriam, uma irmãzinha de oração, vou lá e vou falar para ela orar por mim. Benê, ora, as coisas acontecem, eu vou entregar. Mas e a sua parte, o que você está fazendo em relação a isso? Você realmente tem buscado ao Senhor? Você tem trancado a sua porta? Você tem falado no Senhor com intimidade, de reconhecimento, de reconhecer que realmente Ele é Deus, Ele é soberano, que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Deus perdoador, que Ele é um Deus de relacionamento, que Ele é um Deus de comunhão, que acima de todas as coisas Ele fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Seu Santo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí, quando nós não conseguimos chegar no ponto ideal, Ele fala, se você não sabe orar, ora desse jeito. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade. E até nisso Ele nos ajuda. Até nisso Ele é parceiro. Até nisso Ele quer ver o nosso bem. E eu fico mocorongando. Fico igual mocorongo. Não, as coisas vão acontecer. Fulano ora. A igreja ora, Beltrano ora, busca a presença de Deus, mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer individualismo, Ele quer intimidade, Ele quer conversa pessoal, Ele quer te conhecer, Ele quer relacionamento. Ele quer realmente entender a sua cabecinha. Pastor, mas Ele conhece, Ele é onisciente. Não, Ele quer que você fala. A minha fraqueza está aqui, o meu sonho está aqui,
A minha estratégia está aqui, meu planejamento está aqui, a minha família está aqui, o meu trabalho está aqui. Aí cria o quê? Comunhão, ele cria intimidade. E ele quer tão somente isso, que você busque a ele de todo o seu coração. Ele quer que você deixe de olhar para a direita, olhar para a esquerda, mas olhe para a cruz. Ele não quer oferecer para você aqui nessa terra uma vida de conforto, uma igreja que tenha ar-condicionado, cadeiras confortáveis, ministério infantil funcionando. Não, nada disso. Ele tem para você a palavra dele, que é viva e eficaz, penetrante, que tem o poder de transformação, que tem poder de tirar um alcoólatra do vício e devolver para ele a dignidade. Tem o poder de tirar um viciado em drogas debaixo do montouro e reerguer novamente, porque ele é Deus, porque ele tem plano, porque ele tem projeto, e nada pode frustrar os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas ele te chama para a individualismo, ele te chama para a intimidade, ele te chama para a comunhão, ele chama para uma conversa no secreto. Ele quer realmente ouvir a sua voz, ele quer ouvir, ele quer ver a sua cerviz quebrada diante dele, ele quer ver as suas roupas rasgadas, ele quer ver cinzas sobre a sua cabeça, para que realmente você possa glorificar o nome dele e dizer: o que eu tenho, o que eu sou, vem da parte do Senhor, e isso glorifica o seu nome. Convido você nesses minutos para abaixar sua cabeça e fazer uma introspecção sobre a sua vida, seu relacionamento com o Senhor, sua caminhada de oração. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, Senhor, o reino é teu, o Senhor é o Todo-Poderoso. Queremos essa noite, ó Pai, submetermos a tua vontade. Queremos reconhecer a tua soberania, a tua grandeza. Pedimos, clamamos ao Senhor que se faça presente nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor Deus possa nos conduzir num caminho que realmente agrada ao Senhor. Tira-nos, ó Deus, da nossa zona de conforto e leva-nos, ó Pai, a um tempo de comunhão, de intimidade com o Senhor. Que não arrumemos, ó Pai, amuletos para interceder por nossas vidas, mas que possamos nos quebrantar, que possamos mostrar a nossa cerviz ao Senhor, que possamos rasgar as nossas vestes, ó Pai, e jogar cinzas sobre as nossas cabeças. O Senhor é Deus, o Senhor está nesse lugar. Nós clamamos ao Senhor que abençoe, ó Deus, a cada um aqui presente, cada família que se faz representada.
Oro, Pai, em nome de Jesus. Deixa o céu Amém. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém? 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 Glória a Deus.